Produzido por RS Play TV. Apresentado por Marco Marzola. Um programa com muita informação e com convidados que vão preencher o nosso momento. Programa Sintonize. Oferecimento Caluque Temperos. Tempera e facilita os seus melhores momentos. E Solutions MedSul. Cada vida, cada momento exige o melhor. Vindo a mais um Sintonize com você. No programa de hoje, retornando aqui, a Ana Daisy. Gente, o outro programa que eu gravei com ela ainda era outro estúdio, outro formato, pouquinho mais antigo, mas o programa foi maravilhoso. E ele é a referência para muita gente sobre o assunto que nós conversamos. Lá nós falamos sobre vril. Você já ouviu falar? Conhece? É uma energia maravilhosa. É uma técnica muito antiga, só que se perdeu um pouco na nossa história, na história da humanidade. E a Ana é uma pesquisadora ferrenha e ela está revivendo isso, ela está trazendo essa técnica, essa energia e muito mais. Hoje nós vamos falar sobre um aspecto muito importante, até mesmo como você mentalmente enviar energia para alguém, como mentalmente você chamar alguém. Gente, com vocês, a Ana. Ana, seja muito bem-vinda novamente ao programa. E eu quero ouvir de você, porque eu sei que tem muita coisa, muita novidade. Tem inclusive um livro novo que está saindo do forno aí. Pipocando. Uhum. Marco, para mim é uma honra muito grande. Você sabe que eu sou uma admiradora tanto de você como da sua esposa, né? São pessoas maravilhosas, têm uma aura fantástica, são pessoas... Para mim, assim, aura boa, pessoa boa, né? Então, para mim é um prazer muito grande estar novamente aqui, sabe? Muito obrigada pela oportunidade de falar sobre o vril, de falar sobre o poder secreto da respiração, de falar sobre a engenharia dimensional, né, com a apometria quântica, de dizer como é que você pode mudar a tua realidade, né? Como você pode se transformar através da respiração, através dos comandos, através de muita coisa que a gente faz diariamente e não percebe, né? A gente se perde pelo meio do caminho. Infelizmente, nosso programa só tem 1 hora e ali atrás existe um obsessor temporal que ele costuma adiantar o relógio, então não dá tempo da gente conversar muita coisa. Sim. Mas eu gostaria... Vamos limpar o obsessor. Vamos trazer ele aqui, vamos limpar o livro. Ana, vamos começar falando sobre o novo livro? Tá, vamos falar. Bom, o livro foi uma inspiração e foi realmente um pedido de Maria Madalena. Eu trabalho com Maria Madalena, né, uma irmã muito querida, né, e ela precisava fazer com que as pessoas começassem a entender o seu potencial divino. Então, ela começou a me inspirar e intuindo e dizendo, escreve no tempo atual, com a tecnologia atual, para que as pessoas possam fazer uso da tecnologia atual em seu favor, né? E como? Através da mentalização, da emoção, das sensações, mas da observação, sabe? Você se observar, é você se tranquilizar, porque a gente está muito para fora, olhando muito lá fora e esquecendo de se olhar interiormente. E quando você se volta para você, você começa a fazer as suas próprias reflexões. E, meu amigo, a gente descobre cada coisa que a gente nem imagina, né? A gente não consegue... eu sinto uma dor aqui, sinto uma ardência no meu estômago, né? Mas de onde vem essa ardência? Começa a se observar.
começa a fazer uma reflexão, não só reflexão, né? Começa a meditar sobre aquele órgão. Fazer uma observação para Exatamente. nos conhecermos, porque o autoconhecimento vai muito além de só saber Sim. de onde viemos, nosso nome, o que Sim, gostamos. isso. E, Marco, é impressionante, porque quando você começa a perceber uma ardência no estômago, uma gastrite, que ela não se cura, né? As pessoas dizem, tem bactéria, tem fungo, tem isso, tem aquilo, mas tem resquícios de vidas passadas, Sim. sabe? Então, às vezes, você engoliu demais, né? Tanto em vidas passadas, você foi sacrificado através do estômago, né? Jogaram azeite quente, você foi obrigada a engolir. Sim, né? porque a história da humanidade não é bonita, Não, terrível, né? né? Foi Cheia de muitos cheia de massacres, né? muita coisa. Era outra realidade, outro entendimento. Não podemos Isso, julgar ou querer condenar o que aconteceu, mas aconteceram atrocidades que hoje em dia ainda acontece muita coisa em locais mais isolados ou até nas grandes cidades em que a gente não sabe. exato. Algumas coisas são noticiadas, outras não, mas se isso aconteceu, nós passamos por isso. Exato. E muitas coisas ficaram gravadas na nossa alma, no nosso eu primordial, isso, né? Isso. E a gente precisa agora, por exemplo, se voltar para si mesmo, sabe? E que quando a gente começa a se olhar e começa a fazer meditações de autorreflexão naquele local, você tem a capacidade de diminuindo a ponto de não sentir mais nada, sabe? É isso que a gente precisa fazer, né? As doenças, elas são causadas pelas nossas ações, pelos nossos sentimentos, pelos nossos atos e pela maneira como nós nos comportamos diariamente. Sim. A gente desenvolve a gente traz demônios, monstros, abre portal e não sabe de onde vem. Aí fica todo baratinado, né? Não é desbaratinado, baratinado, perturbado, sem saber de onde que está vindo. Você está com um monte de portal aberto aqui. Sim. Né? Ondas circulando, ondas dos teus ancestrais que te afetam aqui. Né? O que teus ancestrais passaram no passado vem através de ondas e aí te atinge em cheio. Né? E você não sabe por que vem e desenvolve doenças genéticas de pai para filho passando e todo mundo morrendo do mesmo jeito. Isso a gente precisa fazer, trazer esse conhecimento para as pessoas, para que elas comecem a mudar a sua maneira de ser. E diferente do que algumas pessoas buscam, que é simplesmente encontrar alguém para quem eu vou pagar e essa pessoa vai resolver minha vida. Tem a nossa parte, né? Nós precisamos fazer a nossa parte para que tudo dê certo. E qual que é a parte que cada um precisa fazer? Como começar? Mudar a sua maneira de ser. Sabe, se eu percebo que eu tenho um transtorno repetitivo, digamos assim, uma mania de perseguição, ou se a pessoa me olha e eu já interpreto o olhar dela como uma agressão, né? Sabe que aquilo não é coisas enraizadas em você, sentimento de inferioridade que você desenvolveu desde de vidas passadas, mas também você vai trazendo isso desde a infância, dos traumas que você passou, que você ouviu, palavras rudes que você ouviu, né? Aquela infância castrada, né? Ou castradora pelo pai, pela mãe, pelo avô, que estava ali te impedindo de se posicionar como uma pessoa livre, né? Uma pessoa livre de pensamento. Né? Isso é muito difícil, porque quando você percebe isso aí, né, nesse novo livro, a gente vem muito com comandos para o cérebro mudar. Quando a gente percebe isso aí, que a gente começa a enviar comando para o cérebro e o cérebro enviar para o corpo, isso começa a diminuir de uma forma assim que 3 vezes, 4 vezes você enviando o comando, cessa isso imediatamente. Mas no início não são só 3, 4 vezes. Isso é necessário ter um treinamento
né? E eu acho que o mais importante... acompanhamento terapêutico também, entendeu? Porque muitas coisas que nós sofremos, que nós temos, dificuldades... Isso. Vamos dizer assim, coisas que nos incomodam, nos atrapalham o dia a dia. Uhum. Às vezes a gente busca, não encontra, não acha, embora esteja ali na nossa frente. Só que nós precisamos de alguém de fora, alguém treinado, alguém que saiba como verificar isso. E muita gente que eu atendo, na primeira vez que fala, olha, o problema básico é isso aqui. Não, eu não sou assim, eu não tenho isso. E às vezes demoram algumas sessões para que a pessoa possa reconhecer. Você tinha razão, e eu é que não consegui enxergar. Pois é. Aí que vem o trabalho do terapeuta, né? Do profissional, daquele que estudou, daquele que desenvolveu técnicas e sabe como ler, sabe como solucionar. Porque não adianta o leigo, a pessoa, o cliente, achar que, nossa, ela fez uma sessão, às vezes precisa várias sessões para a pessoa se curar. É muito comum em uma sessão, na primeira já melhorar muito, ajuda muito, isso. Só que o problema não está totalmente resolvido. A pessoa sente aquela melhora e fala, resolveu. Daqui a pouco ela volta, ou fala, não deu resultado, melhorou um pouquinho e voltou. Mas por quê? Porque ela seguiu as tuas instruções? A maioria nem segue as instruções, sabe? Ela acha que já melhorei, pronto, acabou, eu não vou mais pagar. Eu não vou mais seguir o tratamento, sabe? Ela não entende que você também estudou e passou anos se aprimorando, adquirindo conhecimento para você desenvolver um trabalho técnico, né? Um trabalho técnico energético para que essas pessoas, para ajudar os outros. E um trabalho de qualidade. E porque hoje tem muito curso que você faz em algumas horas aí, o pessoal sai vendendo como se... Exatamente. O cara lê um livro, aí ele se torna uma pessoa, um instrutor, e vai lá e começa a vender. Ana, eu acho que a maioria nem lê o livro. Eu acho que não. Senta no computador e olha ali 2, 3 vídeos no YouTube. Exatamente, e fala, o que está acontecendo. Agora eu sei tal técnica, eu aprendi isso, aprendi aquilo. Gente, não, tem todo um desenvolvimento, tem todo um aprimoramento. Os experimentos que você faz. Eu, por exemplo, eu faço experimento comigo mesma, para me saber se aquilo vai funcionar. Então, se funciona para mim, eu faço com outra pessoa, mais outra pessoa, aí testado, às vezes 5, 6 pessoas testando aquela técnica, deu certo, aí a gente sabe que dá para oferecer para o público. E isso com a sua técnica, com toda a sua bagagem. Aliás, há quantos anos você trabalha com terapias, com vril? Com vril, 10 anos, mais ou menos, estudando o vril. 4 anos. 4 anos estudando vril. 2 anos selecionando para escrever o livro. E 1 ano escrevendo o livro. Então, ao todo disso tudo, 4, 6, 7 anos. Agora, trabalhando realmente com a energia, sem saber que existia a energia vril. E trabalhando investigando, mais de 50 anos. Mais de 50 anos. Porque, assim, eu sou uma pessoa que eu não tenho crença nenhuma, crença religiosa nenhuma. Então, talvez por isso que os guias conseguiram me intuir, conseguiram me informar e conseguiram trazer as informações, porque não tinha barreira de crença. Não tinha uma ideia pré-formada. Não tinha. Isso é certo, aquilo é errado, isso existe, aquilo não existe. Ensinavam muito que a conexão maior está com a natureza. Ela é a fonte de conhecimento, ela é a fonte de vibração. Então, aí você desenvolve, E eu nasci numa ilha, no meio do mato. Nem luz elétrica tinha. Então, tu já imagina, Você aprendendo em contato com a natureza ali direto. Você desenvolve aptidões que você nem percebe que são aptidões, E habilidades, porque você já traz, eu não digo dons, eu digo habilidades. Porque essas habilidades, quando a gente já nasce, quando aquilo vem aflorando, para nós é normal, é comum. Isso. Com o tempo que nós vamos descobrir que é algo diferente do que a maioria. É verdade, mas
Mas é normal. É normal para nós. É. Para nós é normal, para os outros não é, né? Então, mas é assim, nós somos diferenciados mesmo no nosso comportamento, na nossa maneira de ser. O médio realmente, a pessoa que tem habilidade, ele é muito diferente. Ele é muito diferente. Sim. Ele tem um comportamento diferenciado dos outros, né? Porque ele é incomum. Né? Porque... E não é que está mais certo ou menos certo, não. É alguém especial, é melhor que os outros. Não, só é diferente. Só é diferente. Pode qualificá-lo até como autista, pode qualificá-lo como esquizofrênico, pode qualificá-lo como um ser diferente. Até maluquinho. Até maluquinho. Eu já ouvi tudo isso. Sim. Mas, Ana, antes de começarmos a gravação aqui do nosso programa, você falou sobre várias coisas. Uma delas foi sobre magnetismo e íris. Sim. Explica pra gente o que é isso. Magnetismo todos nós temos. Nosso olhar, assim, se eu olhar para você 1 minuto sem piscar, eu começo a te decifrar. Sabe? Começo a penetrar na tua alma. Se você ficar na minha frente, mas isso é treino. Você treina na frente de um espelho. Porque aí quando você treina na frente do espelho, você penetra em outras dimensões. Então você consegue, depois de muitos treinos, você consegue, só olhando para ele, você consegue olhar, visualizar, né? Porque surgem as imagens ao teu redor. Você não fechou. Quando você não fecha, eu consigo penetrar e visualizar. Aí você começa a ver vilarejos, né? Castelos medievais, estrada, sabe? A pessoa carregando sacolas, e as visões vêm. Isso que a gente precisa. Então, se uma pessoa diz para você, olha, eu estou muito doente, eu preciso energizar um órgão, porque ele está... Meu fígado está muito doente. Eu preciso receber uma energia. Eu preciso que ele seja reenergizado. Se você tem a técnica do olhar, do magnetismo do olhar, você começa a olhar e começa a penetrar, né? Através dos teus olhos, da íris dos teus olhos, você desce até o fígado e você observa, né? Você começa a observar aonde é que está o problema, como o fígado está, e aí começa, né, aquele processo de eu estar olhando para ti, mas eu estou colocando as minhas mãos e já impondo a energia vril para aquele local e começa a substituir. Então você pode fazer um tratamento numa pessoa através do magnetismo do olhar, né? Nos meus trabalhos que eu faço, eu não preciso nem olhar para a pessoa. Ela está de olhos fechados ali, eu estou trabalhando o magnetismo do campo dela, né? Então a mão está para cima e para baixo, para cima e para baixo. Aí fixo, né? Direciono as energias das pontas dos dedos para um órgão, para o coração, se está em processo de separação, ou se está muito dolorido, ou se está desenergizado. Vamos jogando energia, e vamos mentalizando aquilo tudo, só através do olhar. E a gente pode fazer também isso à distância. Pego uma fotografia, deixo uma fotografia aqui na minha frente, né? E já vou só olhando a fotografia, já vou desenvolvendo, relaxando as mãos, né? Abro, dou um toque no centro da mão e já vou enviando energia para aquela pessoa. E essa energia não é nossa. Essa energia... Não é do terapeuta em si. É uma energia muito mais potente, né? Sim, essa energia, assim, olha, porque qualquer trabalho que eu faço, antes de fazer o trabalho, eu abro o meu coronário eu abro, né? Depois eu fecho para não ficar recebendo tantas informações, porque com ele aberto vem tudo aí eles estão sentindo outras espécies. Quando eu falo outras espécies, eu falo outras raças, ou espíritos que estão ali vagando, né? Vê que tem um portal aberto aqui, eles vêm e entram e começam a permanecer ao meu lado. Então eu abro o coronário
7 vezes, dou os pulsos necessários e depois começo a receber as orientações, sabe? Ou o magnetismo, que vai ampliar o magnetismo do meu corpo, né? O magnetismo do meu olhar. E aí a gente faz a expansão. E essa expansão não tem distância, porque tudo é quântico, tudo está... O cara pode estar no Japão, mas eu trago ele aqui. E aqui eu trabalho nele. Então, é uma questão de você, por exemplo, entender que você pode estar aqui e pode estar lá ao mesmo tempo. Seria uma bilocação? Bilocação. Sim. E essa bilocação é o... Qual dos nossos... Temos vários corpos. Qual Sim. deles é que é Eu utilizo muito... separado para fazer o tratamento? Eu geralmente utilizo a minha energia. Tá. Eu utilizo a minha energia, a minha força de vontade. Por que que eu faço isso? Porque eu deixo os meus outros 7 corpos aqui sem mexer neles. Uhum. Entendeu? Porque eu preciso que eles estejam saudáveis, muito bons, para não pegar nenhuma energia lá do raio que o parta, traga para cá para afetá-los e ele afetar o meu corpo. Então, eu prefiro trabalhar com a minha energia, com a minha força de vontade, com a vontade mental, e aí sim eu estou usando a energia e o potencial do meu corpo. E deixo salvaguardado as minhas energias, os meus 7 corpos aqui, que realmente mantêm o meu corpo saudável. Tá. Perguntinha. Uhum. Quando a gente se conecta com a espiritualidade, com os campos energéticos, vibracionais, Sim. Nós recebemos muita energia, muita potência. E isso é necessário, inclusive, para fazer os atendimentos. Sim. Quando a gente entrega a nossa energia, a gente fica desenergizado. Sim. Porque é a nossa energia Sim. que nós estamos entregando. Sim. No seu caso, você abre o seu coronário, tá? Você recebe essa energia, se potencializa para depois fazer o atendimento, ou é o contrário, você faz a energia e depois você se recupera? Não, eu trago a energia do cosmo, né, que é o vril penetra, vai diretamente para a minha pineal, depois ela vai para o timo, para a pituitária, depois para o timo, e aí ela se expande para todo o corpo. Tá. Sim, aqui Sim. que é o centro energético do... Aí ela potencializa, porque ela se instala em vários pontos, e um dos pontos principais é o plexo solar, né? Ou o coração. Tá. Mas aí o que eu faço depois de um atendimento para me repor? Eu tenho que encher meu vaso. Uhum. Mesmo que esteja ainda recebendo lá, eu vou encher o meu vaso. Então eu preciso das técnicas do vril. Aí o vril vai me ensinar como eu devo fazer. Então, após um tratamento, eu despacho, faço a minha limpeza, né, através de... Até um incenso mesmo, eu já faço a minha limpeza, porque, olha, é que eu não mandei as fotografias, mas quando você termina um tratamento terapêutico, fios densos ficam rodeando o teu corpo, o teu mental fica pesado, Sim. Aquele fio ali, cabeça pesada, isso fica em todo terapeuta. Imediatamente você passa um incenso já limpando, né? Isso é fundamental. Mas não é só acender o incenso e passar pensando na novela, né? Não. Tem um direcionamento, né? Tem uma mentalização exclusiva para isso. E tem as respirações. Aí que o vril entra. Você fecha o teu coronário e você vai repor as tuas energias através de várias respirações. Fazendo essas várias respirações, teu corpo adquire novamente força e vigor. E, por exemplo, numa caminhada, numa meditação, às vezes até estudando, nós podemos trabalhar com a respiração para ela potencializar o que nós estamos precisando, aquilo que a gente está em deficiência, às vezes, de uma energia, uma paz. Como que as pessoas podem fazer isso? Eu quero concentração, eu quero foco, eu quero memorização. Eu vou respirar para isso. Eu respiro me visualizando, memorizando aquilo que eu estou lendo.
eu respiro, mantendo o meu foco naquilo que eu quero, né? Eu posso até, eu tenho uma coisa que se chama memória fotográfica. Então, eu leio um livro de 300 páginas em 2 dias, porque eu vou lá, passo a mão e rápido, só vou lendo e já vou memorizando, sabe? Por isso que eu li mais de 150 livros. E isso é técnica, é treinamento. Isso é técnica e treinamento que tem, inclusive, no livro Vril, sabe? Então, assim, olha só, você quer memorizar algo, trazer isso, é só respirar. Porque a gente respira sempre. Bom, a primeira coisa que fizemos quando nascemos foi respirar. Foi respirar. Só que é uma respiração, não vou falar sem sentido, mas é uma respiração sem estarmos cientes dela, uma respiração automática. E eu acho importante, nesse momento, explicar qual é a diferença entre a respiração automática, aquela que a gente faz sem pensar, e a respiração como uma técnica. A respiração automática, você respira e não tem nem noção, porque você só respira para fazer a manutenção do teu corpo. É o piloto automático. É o piloto automático. Eu respiro, nem presta atenção que está fazendo a manutenção do corpo, sabe? Agora, aquela respiração, aliás, manutenção não, você está respirando para sobreviver. Agora, aquela respiração realmente profunda, aí sim, aí vem as técnicas, né? Que são centenas de respirações, mas tem 2, 3, 4 que você precisa fazer diariamente. São 10, a respiração que você é a quadrangular, que é a mais famosa, que você pega o peito, você pega o abdômen, você deixa no plexo solar, aí você sobe para o peito e depois você expande para o cérebro. Essa é a melhor respiração para memorizar, para trazer força e vigor para o corpo. Agora, só respirar desse jeito vai receber, vai fortalecer, mas se você não visualizar, se você não mentalizar o teu corpo recebendo aquela força e vigor, né? Meu corpo é forte. Eu sou saúde. Eu sou força e vigor. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Todas as tuas células vibram no teu corpo. Eu estou vendo. Muita gente não vê, não percebe, mas algumas pessoas conseguem perceber isso. Eu percebi que você expandiu. Sim. Os seus corpos energéticos, eles expandiram. Sim. E é em um ritmo, tá? Pulsando. Exatamente. Você começa a pulsar. Isso. E nesses pulsos você vai crescendo, vai se energizando. Sim. Você vai se tornando mais sutil. E se transformando numa nova mulher. É incrível isso aí. É incrível o poder da respiração. Não, é incrível. É incrível. Sabe? Porque mesmo você só olhando, você vai sentindo também. Sim. Entende? Então, assim, porque você está no meu campo, você está próximo de mim, então expande tudo, você recebe também.
E, e o poder da respiração, ele está, inclusive, no nosso inconsciente, faz parte dos instintos. Quando a gente está Sim. nervoso, quando a gente quer soltar alguma coisa, o que a gente faz? Respira fundo e a gente bufa, a gente... Instintivamente, a gente Isso, trabalha a respiração isso. sem fazer ideia do que está Sim, realmente acontecendo. Isso. Quando você faz a respiração, quando tu está muito nervoso, meu Deus, olha só quando tu fala, meu Deus, né? O simples fato de fazer essa troca de ar Sim, consciente, isso. forte, já alivia um pouco, já melhora. Isso. Imagine com um Agora, treinamento, com a sim, técnica certa. isso. Nossa, o benefício... Agora, tu já imagina se a pessoa começa no estado muito nervoso, digamos, está no trânsito, o cara xingou, aí ela, ai meu Deus, se ela se segurar e ela respirar 3, 4, 5 vezes ali, já mudou a configuração das células de todo o corpo, entende? O outro lá só dá um tchau, você dá um tchau, desculpa, pronto. É impressionante como há uma mudança Sim. no corpo, na corrente sanguínea, nas células, sabe? Em todo o sistema nervoso, como ele se acalma. Como, quando a gente faz essa respiração, como muda o quadro energético do ambiente. Muda de uma maneira fenomenal. Eu Exato. faço photokirlian. E uma das experiências que eu já fiz foi exatamente isso. Eu irritei uma pessoa, Sim. irritei, não está ali, saiu. Não vou falar que é a Márcia, tá? A minha esposa, Sim. mas eu irritei ela de propósito. Uhum. A hora que ela estava para avançar em cima, eu falei, isso é uma experiência, vem cá, tira a foto. Coloca o dedo, tirei a foto. Aí, claro, né? Ela ainda irritada, com aquela ansiedade. Sim. Aí eu acalmei ela, falei, não, agora você vai respirar, assim, respirar fundo, mentaliza, tá? Isso. Me desculpe, foi só para pegar a coisa, para pegar essa sua emoção, esse seu estado fora Sim, do normal, isso. de uma maneira que fosse real. Isso. Que eu queria você assim para tirar a foto. E em 5 minutos, ela respirando, ela acalmando, a gente tirou a foto. É impressionante a mudança que tem de uma para outra. Agora, tu imagina se você pega também essa foto. Você sabe onde estão as fissuras, onde estão as rachaduras. Conserta imediatamente, fecha essas fissuras Sim. imediatamente, entendeu? Colocando as mãos e já passando, sabe? Você tem que entender que você tem poder. Sabe que você é poderoso, não adianta dizer bem assim, a gente se subestimar e achar que a gente não tem poder. Nós temos e muito, sabe, limpando a tua aura, sabe, quando você joga, sabe, quando você pronuncia essas palavras e fecha, você já tem aqui as fotografias, isso é maravilhoso, você vai fechando, manda ela respirar e vai fechando, vai colorindo aquilo de acordo com a harmonia que você quer para ela no momento. Tira depois as fotos para você ver o resultado. Fazer outro teste. Ele vai apanhar agora. Não, eu vou apanhar só depois que ela assistir o programa. Uma outra coisa, também é instintivo. Quando a gente se machuca, quando tem alguma Sim. coisa, o que a gente faz? A gente vai com a mão. Exatamente. Por quê? Porque é o instinto da natureza humana, né? Mas no caso de se machucar, de ferir ou de se machucar emocionalmente? Não, de se ferir. Machucar físico, Sim. dor física. Um ralado, caiu, a gente põe a mão. Coloca a mão em cima, sabe? Ou você passa a mão assim, ou você põe um remedinho aqui, esquece. Que instintivamente a gente vai, porque é isso que nós fazemos desde... Sim. Desde quando a gente nasce. Não, desde quando os nossos ancestrais nasceram. Sim, lá atrás, isso faz parte. É um poder que nós temos e muita gente não faz ideia do poder que tem, de Sim, como usar. Isso, e aí o que acontece quando você faz isso aí? Você esquece.
cicatriza naturalmente qualquer ferimento. Por que que a gente não pode fazer isso com câncer? Por que que a gente não pode fazer isso com um tumor? Por que que a gente não pode fazer isso com algo que nos perturba? Né? Porque eu vou na farmácia, compro um remédio que eu vi na propaganda, o que o médico mandou, que isso aqui vai resolver. E eu fico dependendo só disso. Isso. Nós nos tornamos muito dependentes das farmácias. Sim. A gente não acredita no poder da gente interior. A partir do momento que a gente começa a crer que a gente se nós somos uma máquina perfeita, né? Que ela tem vibração, que ela se sintoniza, que ela é autocurável. Por que que a gente não utiliza isso aí? Você pode até usar os remédios de farmácia, mas por que que você não se harmoniza internamente? Que quando os teus nervos estão relaxados, você promove a sua autocura. Tu imagina os teus nervos, teus músculos extremamente contraídos o tempo todo, você irritado o tempo todo, vai estourar em algum lugar, né? Essa energia que você está armazenando, que você está trazendo, que você está retesando, vai se transformar num nódulo. A ansiedade dessa vida moderna hoje em dia, que a gente está o tempo inteiro em qualquer lugar, menos no presente. Entende? Então, quando você distorce isso aí, joga isso para o lado, olha, as mudanças são incríveis, sabe? Incríveis mesmo. No nosso interior, a gente se livra de muita coisa e a gente restaura muita coisa. E as ferramentas para a gente usar nos nossos órgãos, ou eles como ferramentas, como que é isso? Olha só, o fígado tem uma função. Você tem que ler sobre a função do fígado. Você tem que ler sobre o fígado, como ele se movimenta e a função dele no corpo. E depois você tem que pesquisar a respeito desse próprio órgão energeticamente e depois espiritualmente. Quando você faz a leitura desses órgãos, a função de cada um, você vai ver que no mundo etérico ele tem uma função. Você sabendo usar essa função em seu favor, pode ter certeza, você expulsa pedras nos rins, você se autocura, você traz a cura em si mesmo, né? Vou te dar um exemplo. Um tempo atrás, eu estava de tanto ficar muito tempo sentada, eu fiquei com um problema no nervo ciático, sabe? E eu fui no médico, fiz exame, fiz um monte de coisa. E, mas o que eu estou fazendo, né? O que eu estou fazendo? Eu comecei a fazer intuitivamente alguns exercícios na minha perna, sabe? De estiramento. Eu me lembrei que a minha mãe e a minha avó, na ilha, elas faziam aquelas massagens e puxavam os ossos, entendeu? Naquela posição. E ela fazia isso durante várias vezes. Acabava a dor. Eu falei, não, vou fazer isso aí. Mas eu estava capengando, entendeu? Andando capenga. E eu falei, não, vou fazer a mesma coisa que minha avó fazia. E comecei a fazer o processo de estiramento. 99% já não precisei fazer nada mais. Entende? Então, hoje eu só tomo um suplemento e nada mais. Então, é assim que a gente pode se autocurar. Todos os nossos órgãos têm uma função benéfica para nós. E a gente pode utilizar, sim, em nosso favor, né? Usando essas ferramentas. Que o nosso corpo é uma tecnologia. Então, quando a gente sabe a função do fígado, sabe a função dos rins, né, para expelir a urina, não é só para expelir urina, né? A maioria das pessoas desperdiça, inclusive, na ilha a gente usava muito isso, desperdiçam, claro, o primeiro jato você tem que jogar fora. Segundo jato, você pode passar no teu rosto. Diminuir as rugas, sabe? Agora você pergunta por que os índios fazem isso. Eles utilizam a própria urina como ácido, né, para rejuvenescer a pele, para manter a pele firme, né, e proteger a pele, e manter a pele sempre jovem, com muita jovialidade. Os índios fazem, a gente joga isso fora e não
sem saber da utilidade, mas sempre tem uma função, sabe? Tudo tem uma função, Tudo. tudo tem uma utilidade. Né? No corpo tem, no corpo tem. Né? E sobre a união da apometria quântica, do VRIO e da engenharia dimensional, né? Como é que isso tudo pode ser unido e utilizado? Olha só, a apometria é além da distância, né? Então a gente trabalha além da distância, né? Aqui e lá. Não tem limite de tempo, não não tem distância. Tem nada. É tudo né? presente, é tudo local. Tudo presente, tudo local. Aí a quântico, o modo quântico é orgânico e inorgânico, então trabalha essas duas, né? A engenharia, o VRIO é a energia que permeia todo o universo, que constrói planetas, que faz a manutenção de todo o universo, de todo o planeta. É a energia que nós fomos construídos com essa energia, né? Então, e a engenharia dimensional? A engenharia dimensional é que nos transforma em construtores. Né? A gente passa a não depender mais, mas se a gente unir tudo isso, a gente começa a construir. Então, por isso que Maria Madalena falou, coloca o nome engenharia dimensional. Né? Então, a gente casando isso daí, a respiração, além do tempo e do espaço, mais a matéria orgânica e inorgânica. Aí a gente traz a força do VRIO junto. Tu já imagina a potência que se torna isso tudo? Né? Não, é um poder inimaginável. É inimaginável, né? Que se você usar com sabedoria, você Sim. pode se construir como um homem do futuro, ou seja, você mesmo. Claro, a gente tem um tempo de vida, né? Duração de vida, mas numa outra encarnação, você vai vir com um corpo muito mais cheio de vigor e saudável e ter uma vida longa muito saudável. Ao invés de viver aos 70 anos, 80 anos, você vai viver 120 anos de forma muito saudável. E assim vai evoluindo até a gente voltar naquele tempo em que se vivia 300 anos, 5.000 anos, 500 anos, 800 anos. Hoje, tu vê como foi regredindo a ponto do ser humano, mas também tem uma evolução, porque na era medieval se vivia até os 40 anos, a gente já está evoluindo. Sim. Agora nós estamos vivendo até os 80, né? E às vezes até 120, uns raros aí 120. Então tu já imagina, nós estamos num processo de evolução. Mas esse mundo está tão conturbado que hoje, ao invés de viver além, a gente vive menos e cheio de doença. Então não vale a pena você, por exemplo, viver 80, 90 anos entupido de remédio. Você está vivendo sobre a Terra. Você é um morto-vivo caminhando na Terra, sobre a Terra. Né? Não, e o que eu vejo é muita gente que não está vivendo. Está funcionando. Sim. Está sobrevivendo, mas não vivendo. As pessoas esquecem do aqui, do agora. Isso. Elas só querem o amanhã, elas só querem conquistar a viagem, mostrar na rede social, aquele emprego, é produtividade, produzir, e esquecem de viver. Gente, elas querem montar algo fenomenal e esquecem de aproveitar o que tem. As pessoas estão muito exibicionistas, desde os bruxos, eu vejo cada coisa nos canais, entendeu? Todo mundo se exibindo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu mato aquilo outro, entendeu? Bruxo mesmo, de verdade, usa a mente. Ele não faz sacrifício. Né? Ele não usa um gato, um cachorro, uma cabra, não faz isso. Ele não precisa estar alimentando algumas entidades com sangue de uma outra espécie que também está evoluindo, que vieram para nos proteger, principalmente os gatos que não são da Terra. Eles foram trazidos para a Terra, tanto que no Egito eles eram reverenciados. Né? Então, o verdadeiro bruxo, aquele verdadeiro mago, aquele que tem conhecimento e sabe como manusear as energias, ele não usa nada disso, mas ele usa a força mental, a força do cérebro. Ele consegue dominar a mente,
porque a mente está sempre, sabe, ali atrapalhando o cérebro. Ela dá um chega para lá na mente, dá uma surra na mente, coloca ela de escanteio e usa o teu cérebro, usa a tua força mental. Você consegue realizar muitas coisas, principalmente se forem benéficas, porque você vai colher benefícios se você fizer o bem. Faz o mal. O mal tem prazo de validade. E além do prazo de validade, quando vocês se aliam com determinadas energias muito densas, vai chegar um momento que ele vai cansar dos sacrifícios, das energias que você oferece para ele, e ele vai em busca da tua própria energia. Quando não é da tua própria energia, é da energia de um parente, de um filho, de qualquer pessoa. É a hora que chega o boleto. É a hora que chega o boleto. E a cobrança é pesada pra caramba. Muito, né? muito. Então é melhor trabalhar com bem, né? Porque a gente só traz aquelas coisinhas boas para ficar perto da gente. É tão mais fácil, é tão melhor. É. Pode não ter aquela promessa de algo que seja rápido, maravilhoso, mas é a realidade. E é tudo, para eles, assim, é tudo muito calmo, muito tranquilo, Sim. né? Muito agradável, né? Olha a tua aura que trabalha para o bem, né? É diferente, Marco. Marco. Não, e às vezes as pessoas não conseguem diferenciar. Não. Ah, isso aqui é do bem, isso aqui não é do bem, isso é da luz, isso não é. Tem alguma dica, alguma técnica para as pessoas perceberem? O comportamento muda, né? O comportamento das pessoas que estão sombreadas com energias que não são boas, elas, primeiro assim, tem um sintoma, quem trabalha com essas entidades, o sintoma do olho roxo, né? Sombreado aqui, assim, está sempre cansado, porque ele está sempre sendo sugado, ele é um mantenedor, né? Quando ele não está sacrificando, porque senão ele teria que sacrificar dia e noite alimento para aquelas entidades. Ele é um mantenedor, então ele é doador da sua própria energia para aquelas entidades. Né? Então, o primeiro sintoma dessas pessoas é a falta de paciência, é tontura, vertigem, tudo quebra na casa. Irritabilidade, estão sempre encrencando com alguém, estão sempre brigando com alguém. Elas trazem o inferno ao seu redor. Né? Então, aquilo permanece ao redor das pessoas. Agora, é diferente daquela pessoa que trabalha com boas energias, com energias mais sutis, leves. Olha, elas estão sempre muito calmas, elas estão sempre cheias de vigor. Né? Tudo para ela flui, os negócios fluem, as ideias vêm, a criatividade brota. Né? Elas estão sempre achando uma brecha para sair de uma dificuldade com muita calma e tranquilidade. Ela não pode até se enervar, assim, mas depois ela respira e vai passando aquela situação. Que faz parte, vivemos nessa dimensão que tem de tudo. Que tem de tudo, e a gente tem que passar por isso. Sim. O que não pode é algumas pessoas, né, que se controlam, né, para falar nada me irrita. Nada me tira do sério. Ai, mas lá dentro está um furacão. E isso vai trazer consequências para a pessoa. Esse daí toma cuidado. Esse daí. Porque na primeira é chumbo grosso com ele, chumbo grosso contigo. Ana, e sobre o flash, para atrair o olhar das pessoas? Olha, isso é muito interessante, viu? Para quem procura um amor, para quem procura um namorado, colega, isso é muito bom. Às vezes você está num barzinho, você se sente atraída por aquele cara, né? Está olhando aquela pessoa e aquela pessoa nada de olhar para você, né? Você olha para aquela pessoa e direciona o pensamento. Ei, olha para mim, mentalmente. Sabe? Assim, naturalmente, como eu estou dizendo. Ei, Marco, olha para mim. Sabe? Você solta isso aí. É incrível. Eu fiz várias experiências com uma pessoa e eu... Sim. Sabe? Funciona, isso se chama flash direto. Né? Então, você chega num lugar e aquela pessoa não quer te atender, você diz, ei, olha para mim, me vê, me atende. Às vezes no restaurante.
o garçom passa de um lado, vai para outro, passa, e você ali, né, de braços cruzados esperando. Isso. Foca o olhar e mentaliza. Principalmente quando ele está de costa. Está de costa, joga o comando para ele. Ele se volta. Ele se volta e te olha. Isso é impressionante. Isso é bom em vários sentidos, sabe? Em todos os sentidos da vida. Porque vai te ajudar muito, né? Em diversas situações. Que você, às vezes, uma pessoa está brigando ali, está brigando, discutindo com outro, entende? Tu não sabe como, você não pode ir lá, porque você sabe que se for interferir, vai levar soco, pontapé, esse negócio. Para você não entrar numa briga, é só mentalizar a pessoa. Ei, te acalma. Ei, olha para mim. Funciona, isso se chama flash direto, sabe? Funciona bem mesmo. Comece a experimentar, vai treinando. Experimenta, pessoal. Pode ser que não funcione da primeira, segunda vez, mas insiste, vai treinando, porque funciona mesmo, com certeza. Mesmo. É verdade. Ana, estamos chegando no fim. Lembra que eu te falei lá no começo, tem alguém que adianta o relógio? Sim. Pois é, isso. O relógio é 110 e liga no 220. Só para ponteirinho sair correndo, mas tudo bem. Isso. Em breve você vai ter um encontro. É um encontro, é uma vivência, o ritual. O que vai ser? Olha, eu trabalho com Maria Madalena e ela apareceu assim, porque antes há uns anos atrás eu trabalhei com a Salomé. Ela apareceu de súbito, né? E ela falava uma linguagem medieval, ela falava um espanhol meio arrastado, um alemão meio arrastado, que as pessoas quase não entendiam o que ela falava, né? E às vezes ela falava em alemão, aquela linguagem hebraica que quase ninguém conhece, né? Muito, muito antiga. Então, foi meu primeiro contato assim de trabalho mesmo, para ajudar crianças, principalmente crianças que tinham fogo selvagem. Trabalhei muito nesse sentido. Depois, ela foi para a África, está na África, trabalhando espiritualmente. Aí veio Maria Madalena com Maria, João Batista, esse negócio todo. Então, nós vamos fazer uma homenagem, uma iniciação de Maria Madalena, um ritual como se fazia 2000 anos atrás, né? Porque Maria Madalena era uma sacerdotisa. Nós vamos fazer isso em outubro e em novembro nós vamos fazer novamente a iniciação pleiadiana, né? Que realmente você vai trabalhar o teu cérebro, percorrendo o teu cérebro no labirinto. Então isso é fenomenal. Então, tem muita coisa da Maria Madalena que as pessoas vão aprender, e são 4 módulos, né, 4 sábados, e a iniciação pleiadiana também são 4 módulos. Então, a gente espera que as pessoas possam participar. Bom, fiquem de olho, os contatos da Ana já apareceram na tela, vão aparecer de novo, e não percam esta oportunidade. Porque é realmente algo maravilhoso, vai trazer benefícios muito grandes. Muito grandes, exatamente. Muito grande. É muito importante. E, gente, as vagas são limitadas, tá? Não é um videozinho que você vai olhar na internet. É algo que, inclusive, as vagas precisam ser limitadas para que possa ter uma profundidade muito grande, né? E tem um manual que a gente disponibiliza para as pessoas, né? Tem diversas maneiras que ela pode continuar os rituais em casa, porque tem determinados rituais que ela tem que continuar, são exercícios, né? Assim como os pleiadianos também é a mesma coisa, mas é tudo no sentido amoroso. Tudo no sentido amoroso. E agora, nosso tempo já acabou, infelizmente, mas eu acho que você tem um recado aí, algo que as pessoas estão aguardando para te escutar. Pessoinhas queridas, né? Eu quero que todo mundo fique sempre muito bem na vida, na sua vida.
mesmo que você passe por dificuldade, encare essas dificuldades como experiências. E que se você se acalmar seu coração e fazer os processos de respiração, sempre pratique 10 respirações pela manhã, 5 pelo meio-dia, 5 à noite, pode ter certeza, você muda a tua vibração e as soluções vêm. Então fiquem sempre muito bem, porque nós somos filhos, nós somos fagulhas do Criador e nós somos semelhança a Ele, então nós temos a energia dele. Nós podemos mudar o nosso mundo. De acordo com o que nosso pensamento, do que nós queremos. Tá? Um beijo no coração e fiquem sempre muito bem. Para você, amor e luz. Até o próximo programa. Produzido por RS Play TV. Apresentado por Marco Marzola. Um programa com muita informação e com convidados que vão preencher o nosso momento. Programa Sintonize. Oferecimento Caluque Temperos. Tempera e facilita os seus melhores momentos. E Solutions MedSul. Cada vida, cada momento exige o melhor.